A paz do Senhor Jesus para todos. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é esse: pronto para a batalha espiritual. Você pode falar? Pronto para a batalha espiritual. Aos Efésios capítulo 6. Quero ler com os irmãos o verso 10. Que diz assim, meus irmãos: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, o servo do Senhor, ele recebe do Senhor a inspiração para escrever esse texto sagrado e enviar aos irmãos que moravam, que se congregavam em Éfeso, ou na igreja que estava localizada em Éfeso. O versículo 10, a ideia é essa. Paulo está falando aos irmãos que os irmãos coloquem um ponto final na fraqueza espiritual. E a única forma, o único jeito que um irmão, uma irmã coloque o ponto final na fraqueza espiritual é esse: se fortalecer no Senhor. Nós vemos muita gente falando de fraqueza, e a verdade é que se você é um irmão fraco, se você é uma irmã fraca espiritualmente, significa que você não está se fortalecendo no Senhor. Deus. E o primeiro fundamento que eu quero falar essa noite sobre o tema pronto para a batalha espiritual é esse. O primeiro fundamento: se fortaleça no Senhor. Aleluia. Aleluia. Se fortaleça no Senhor. Eu quero ler com os irmãos 2 Samuel capítulo 3. Aleluia. 2 Samuel Glória a Deus. Capítulo 3, o verso 1, que diz assim, meus irmãos: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se ia fortalecendo, mas os da casa de Saul, ou os da família de Saul, se iam enfraquecendo. O texto deixa bem claro que a família de Saul um dia foi uma família forte, um dia foi uma família que se fortalecia em Deus. Mas quando a família de Saul perde o alvo, perde o foco, está batalhando, guerreando contra uma família que jamais deveria
pelejar contra, guerrear contra essa família, que era a família de Davi. A família de Saul perde o alvo, perde o foco. E a Bíblia diz que a família de Saul começa enfraquecendo. Mas a Bíblia diz que a casa de Davi continua se fortalecendo em Deus. Porque Davi não pelejou contra Saul, porque Davi nunca pelejou contra a casa de Saul. Porque Davi entendia que o alvo dele era outro. O alvo era batalhar e pelejar contra os inimigos de Deus. Aleluia. Tem muita gente no meio do povo de Deus que está enfraquecendo porque está lutando, batalhando, guerreando contra o seu irmão. Aleluia. Deus Santo. E o mais triste é que existem irmãos em diversas denominações da nossa cidade, do Brasil e do mundo, que batalham e pelejam até mesmo contra o seu pastor. Essa é uma ideia diabólica, satânica e maligna. Irmãos, Davi não estava se enfraquecendo. A cada dia, Davi estava se fortalecendo em Deus. Glória. Porque Davi sabia. Saul estava todo errado. Mas mesmo assim, Davi não batalha contra Saul. Davi não peleja contra Saul, não luta contra ele. É por isso que Davi, a sua vida espiritual está se fortalecendo a cada dia, porque ele aprende o primeiro fundamento, que é se fortalecer em Deus. Aleluia. O Davi só foi quem foi, só chegou aonde chegou, porque ele aprendeu desde cedo a se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Glória a Deus. Deus não aceita as nossas desculpas, porque alguns de nós estamos fracos espiritualmente. Isso significa, se alguém está fraco espiritualmente, não está pronto para a batalha espiritual. Glória a Deus. E Deus não aceita, meus irmãos, as nossas desculpas. Se algum ou alguns de nós estamos fracos espiritualmente, a culpa não é de Deus, a culpa não é do pastor, a culpa não é dos irmãos, a culpa é nossa. Porque cabe a nós tomar uma decisão de se fortalecer no nosso Deus. Eu quero ler com os irmãos em Salmo 89. Glória a Deus. Qual o tema da pregação? Fala com vontade. Pronto para a batalha espiritual. Tem alguns que não estão prontos nem para falar nem o tema da pregação. Pronto para a batalha espiritual. Salmo 89, versículo 19, diz assim: então, em visão, falaste do teu santo, e disseste: socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi, com ele a minha mão ficará firme, o meu braço o fortalecerá. Aleluia. Meus irmãos, Glória a Deus. o texto deixa bem claro
claro que em visão Deus falou sobre Davi. E na visão Deus dizia que ele tinha achado um esforçado. É impossível alguém se fortalecer em Deus se não for alguém esforçado. Se você quer se fortalecer em Deus, você tem que se esforçar. Aleluia. Porque às vezes, ou por que não dizer muitas vezes, a natureza humana, a carne humana, não quer vir à igreja, não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer jejuar. E para a gente vencer a carne e se fortalecermos em Deus, nós temos que nos esforçar. Glória a Deus. Tem muita gente que está fraca espiritualmente, está fraco espiritualmente, e infelizmente vão continuar porque não se esforçam. Deus que disse: achei alguém, achei um que é esforçado, e o meu braço vai estar com ele. Ficará a minha mão, versículo 21, ficará firme, com ele a minha mão ficará firme, a mão, e o meu braço o fortalecerá. Mas antes de Deus falar que o braço estaria firme com Davi, antes de Deus falar a mão que estaria firme, o braço o fortaleceria, Deus disse: ele é alguém esforçado, ele é alguém que se esforça. Deus promete não apenas estar com Davi, mas exaltar a Davi. Aleluia. Meus irmãos, é impossível alguém que se esforça, alguém que se fortalece em Deus, de Deus não o exaltar. Glória a Deus. Deus disse: Davi é esforçado. E fica a pergunta para nós: você é uma irmã, um irmão esforçado ou não? Se você não é, significa que você vai continuar fraco espiritualmente. E a verdade, meus irmãos, é que se alguém está fraco espiritualmente, não está pronto para a batalha espiritual. É incrível que o apóstolo Paulo, na epístola aos Efésios, isso é incrível, que ele deixou esse ensinamento para o final. Se você estudar a epístola, Paulo vai falar sobre a unidade da fé, Paulo vai falar sobre a graça de Deus, salvação pela fé, Paulo vai falar sobre vocação, sobre chamado, sobre ministério, vários assuntos. Mas ele termina fechando a epístola aos Efésios falando sobre batalha espiritual. Glória a Deus. Eu já ouvi algumas pessoas falando, e no passado até eu concordava, e isso não é verdade. Muita gente diz: irmão, se tu não mexer com o diabo não mexe contigo. Se tu não se levantar para fazer algo de Deus, o diabo não vai se levantar contra você. Isso não é verdade, meus irmãos. Porque existe o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas é contra o reino de Deus. Ou você se levantando ou não, o diabo vai procurar fazer que você caia numa cilada para destruir tua vida. E para que isso não aconteça, o primeiro fundamento: se fortaleça em Deus. Oh, glória a Deus. Pare de depender. Pare de ser alguém que corre de igreja a igreja, de oração a oração. Faça como a Bíblia diz: se fortaleça em Deus. A Bíblia não diz: se fortaleça no pastor, se fortaleça naquela irmã da oração, se fortaleça no profeta. A Bíblia diz: se fortaleça em Deus. É Deus que fortalece o pastor, é Deus que fortalece o profeta, é Deus que fortalece a irmã que está à frente da oração. Louvado seja o novo Pai. E nós sabemos
o que devemos fazer. Você sabe, eu sei o que eu tenho que fazer para eu me fortalecer em Deus. Você sabe, nós sabemos. Oração, ler Bíblia, não faltar culto, anunciar o Evangelho, se envolver na obra de Deus. Mas vamos continuar aqui. O primeiro fundamento que Paulo fala aos irmãos, e é incrível que ele disse irmãos. O texto não diz o pastor de Éfeso, alguns irmãos, poucos irmãos, porque tem muita gente na igreja que está com a mentalidade muito errada, que pensa que para alguém se fortalecer em Deus, é o pastor, é o pregador, não, é aquela irmã da oração. Paulo disse irmãos. Aleluia. E o ensinamento de Paulo é para que os irmãos coloquem um ponto final na fraqueza espiritual. E só é possível alguém colocar um ponto final na fraqueza espiritual se decidir se fortalecer em Deus. O primeiro ponto é esse. Eu quero ler com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Versículo 16. Olha aqui, é o mesmo apóstolo. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Versículo 17. Mas o Senhor assistiu-me. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Aleluia. Meus irmãos, o mesmo apóstolo que escreve aos irmãos de Éfeso que esses irmãos se fortalecessem em Deus, ele entende que ele também necessitava e carecia se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Ele está vivendo agora um momento muito difícil, uma crise violenta. Ele está preso por causa da palavra de Deus, mas ele não perde a sua esperança. E ele está dizendo que na primeira, confira aí por favor, meus irmãos, confere na Bíblia. Aleluia. Na primeira defesa, ninguém me assistiu, ninguém me apoiou, ninguém esteve presente, nenhum dos irmãos se fizeram presente na minha primeira defesa. Porque como ser humano, ele esperava que na sua primeira defesa, os irmãos que tanto ele havia ajudado na fé, estivessem com ele ali, na primeira defesa. Mas ele disse, mas ninguém, eu fui desamparado, eu fui abandonado. Mas irmãos, é incrível como esse apóstolo, ele rompe essa dor, essa solidão, essa angústia do abandono. Ele rompe tudo isso se fortalecendo em Deus. Glória. Ele não termina a vida frustrado, ele não termina a vida depressivo, ele não termina a vida derrotado. Ele disse, mas o Senhor me assistiu.
Oh, O Senhor esteve comigo. glórias a O Senhor esteve comigo Aleluia. na prisão. O Senhor me fortaleceu. O que ele está dizendo para Timóteo é que é inevitável que na caminhada da fé alguém não te abandone. Mas mesmo que isso venha acontecer, se fortaleça em Deus, para que você esteja pronto para a batalha espiritual. Muita gente, depois do abandono, decide não mais orar, decide não mais ler a Bíblia, decide não mais se fortalecer em Deus. O que acontece é que esse alguém cai em uma astuta cilada do diabo. O mesmo Paulo que ensina era o mesmo que estava agora colocando em prática aquilo que ele havia ensinado aos irmãos. Paulo está contando algo que aconteceu com ele, que não foi algo de bom, mas mesmo que algo de ruim aconteça conosco, nós devemos nos fortalecermos em Deus. Aleluia. Paulo sabia o que era a dor do abandono. Paulo conhecia o que era a dor de conviver com pessoas ingratas. Mas o mesmo Paulo não se esquece que ele está em uma batalha espiritual, ele está em uma guerra espiritual. E ele continua fazendo aquilo que Deus o chamou para fazer. Se você não quer se enfraquecer espiritualmente, continue fazendo o que Deus chamou você para fazer, mesmo que pessoas te abandonem. Continua fazendo. Ele foi chamado para anunciar o Evangelho aos gentios, e mesmo na cadeia ele continuou fazendo, porque ele sabia que isso o auxiliaria muito no seu crescimento espiritual, o auxiliaria muito na decisão dele de se fortalecer no Senhor, o seu Deus. Eu sei que eu tenho muitas coisas para falar, mas o tempo passa muito rápido. Eu quero falar, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Glória. Quando você decide ser alguém forte em Deus, não significa que você não vai mais sofrer, não significa que você não vai padecer. É inevitável não padecer, é inevitável não sofrer, mas o apóstolo Pedro está encorajando e animando os irmãos, e ele fala do Deus de toda graça. Aleluia. E ele fala de um chamado à eterna glória. Irmãos, se você se esquecer desse chamado, o chamado da eterna glória, você vai ser alguém desmotivado para se fortalecer em Deus. É por isso que você não pode se esquecer que o Senhor te chamou para uma eterna glória. E o que você está vivendo agora, a tua dor, a tua angústia, o teu sofrimento, é pouco
comparado o que você vai desfrutar na eterna glória. E ele diz também, meus irmãos, nesse processo de padecer um pouco, de sofrer, o Senhor está nos aperfeiçoando. O sofrimento do cristão, do irmão, da irmã, não é vão, não é algo inútil. Muita gente fica confusa, perplexa, porque às vezes não entende. Por que Deus permite a gente sofrer? Primeiro, que você não está no céu. 2, por causa de Adão e Eva. 3, porque Deus está disposto a te aperfeiçoar. Glória a Deus. Depois ele fala de uma confirmação. Depois ele fala de fortificar e fortalecer. Você está padecendo? Você está sofrendo? É comum. É normal. Mas não significa que você vai decidir não mais se fortalecer em Deus. Pelo contrário, você tem motivos a mais para se fortalecer em Deus. Meus irmãos, o segundo fundamento. O primeiro é se fortalecer em Deus. Você nunca vai estar pronto para a batalha espiritual se você não se fortalecer em Deus. Há muitas igrejas aí, meu irmão, que é brincadeira. Eles ensinam sobre batalha espiritual, mas não ensinam da Bíblia. Não ensinam a palavra de Deus. Aí os crentes, mas cheios de gíria, cheio de coisa. Vou dar um tiro no Satanás. Um tiro. Que é isso, meu? Não vai se fortalecer em Deus, não. Não. Irmão, vou dar um chute no diabo. A gente não vê essas macacadas na Bíblia, né, irmão? O homem de Deus, o Paulo, ele entende que a batalha espiritual ela é real. O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, ele está ensinando ao povo. A batalha espiritual é real. E para você estar pronto, primeiro, se fortaleça em Deus. Aleluia. Se fortaleça. Irmão, se eu fosse contar pessoas, várias e várias. Irmão, o Satanás tem mais do meu pé, eu vou dar um chute, um tiro. A maioria estão bebendo cachaça, usando droga, estão na cadeia. Sabe por quê? Porque ninguém vence batalha espiritual, ninguém vence o diabo, ninguém vence o demônio com papapá não, irmão. Com blá 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 não. É se fortalecendo em Deus. Glória. Em Deus. Glória, São Filho de Deus. Segundo fundamento, Efésios, ainda no capítulo 6, e no verso 10. O primeiro, irmãos, não esqueça, irmãos, você é irmão, você é irmã, então tem um dever de se fortalecer em Deus. 2, e na força do seu poder, ou no seu forte poder. O primeiro fundamento, se fortalecer em Deus. O segundo, na força do poder de Deus. Glória a Deus. Ou no forte poder de Deus. Porque tem gente na igreja que está se fortalecendo em Deus, mas não busca se fortalecer no poder de Deus. A ideia do se fortalecer é se alimentar do poder de Deus. É ter o poder de Deus em você. É o Abel ter o poder de Deus em si. Porque tem coisas que a gente só vence com o poder de Deus. Você pode ser o crente mais forte da igreja, que se fortalece em Deus, não perde culto, todo dia lê a Bíblia, ora, jejuma. Mas, irmãos, entenda-me por favor. O crente forte, segundo Paulo, é aquele que não desvia, é aquele que não está bebendo cachaça, é aquele que não está no sistema mundano. É forte, não tomba, não cai. Mas não significa que esse não necessita do poder de Deus.
precisa se alimentar do poder de Deus. Para você estar pronto na batalha espiritual, se fortalecer em Deus e no seu forte poder. Porque por mais forte que você seja, se você não tiver poder de Deus, você não vai orar pelo doente, ele não vai ser curado. Primeiro, você vai orar e ele não é curado. Por quê? Vamos ler na Bíblia, meus irmãos. Em Mateus 28, 18, Santo Evangelho, Aleluia. chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Antes de Jesus mandar, versículo 19: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele disse: é-me dado todo poder no céu e na... Significa que ele é o todo-poderoso. Que o problema de eu não ter o poder de Deus, de você não ter o poder de Deus, não está no nosso Senhor, está em nós que não nos fortalecemos no seu forte poder. Porque ele não tem apenas algum poder, ou muito poder, ele tem todo. E não é apenas na terra, mas também no céu. E ele começa falando sobre isso, para despertar nos seus discípulos, os seus seguidores, os seus apóstolos, sobre isso, que nós carecemos do poder de Deus para a batalha espiritual. Não é só ser forte, não é só faltar culto, faltar oração, não é só deixar, um exemplo, não é só ler a Bíblia, não é só evangelizar. Nós precisamos do poder de Deus. Mateus 9, versículo 8. Porque, irmãos, existem pessoas que nós só vamos alcançar para Jesus se a gente tiver em nosso poder de Deus. Quantas foram as famílias na história da igreja que alguém da família ficou possesso, ficou endemoniado por um espírito imundo, e um irmão ou uma irmã se fortaleceu em Deus, e na força do seu poder, no seu forte poder, chegou lá e disse: em nome de Jesus, vai embora, demônio. A pessoa ficou livre, a família se converteu. Eu me lembro agora, no bairro do Montese, bem próximo à Caixa d'Água, aqui na nossa cidade, em Fortaleza. Uma família, a moça era envolvida com aquela mesa branca, né? A ideia da reencarnação. Você tem que evoluir. E essa moça era alguém muito doente, em crises. Era levada ao hospital, o médico fazia vários exames e o médico não detectava nenhuma doença, mas a moça estava cheia de doença. Um dos irmãos, o Pedro, roqueiro, escarnecedor dos irmãos, zombador da igreja. Eu estou dizendo aqui porque o Pedro já pregou lá na Linha Machado, na igreja. Alguns irmãos têm lembrança disso. A família toda espatifada. Até que eles decidiram, porque a irmã estava ficando tão endemoniada que se mordia sangrava. A irmã, a moça, estava tão endemoniada que estava ameaçando matar todo mundo. E a família percebeu que não era a garota, que era o demônio que estava nela. Aí, meus irmãos, eu me lembro um dia, nós fomos visitar aquela família. Uma parte da família tinha acabado de levar a moça para o hospital. Aí eu comecei a conversar com uma das irmãs, a irmã dela.
E ela contou todo o caso, do sofrimento da família, o sofrimento da moça que estava endemoniada. E eu disse, a gente pode fazer uma oração aqui? Pode. Aí eu me lembro, meus irmãos, porque quando a gente se fortalece em Deus, e na força do poder de Deus, não existe barreira e limites. A moça não estava lá, estava no hospital. Vamos louvar a Deus. Eu comecei a louvar a Deus com um hino. Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui nesse lugar? Aleluia. Meus irmãos, a irmã Wanda, Deus deu a ela uma visão. Na visão ela via a moça. O demônio saía da moça, ela ficava sentada na maca e estava livre para a glória de Deus. Aleluia. Foi o que aconteceu. Oh, aleluia, glória a Deus. Aquela família, a maior parte aceitou a Jesus. O Pedro hoje é pregador da palavra de Deus, porque ele viu a manifestação do poder de Deus na vida da irmã dele. E nós precisamos do poder de Deus. Eu quero ler Mateus capítulo 9, versículo 8. Enquanto você procura, aqui na Travessa Brusque, um jovem chamado André, ele estava namorando com a moça ficou possessa, endemoniada. E aí, ele ligou para o Felipe, o irmão Felipe. E o Felipe veio na minha casa e disse, Abel, me ajuda. Eu disse, o que foi? Pai, Felipe, me ajuda, pai, que eu estou fraco na fé. Eu não estou bem espiritualmente. Eu não estou forte espiritualmente. E aí o André está em sufoco, a namorada dele está endemoniada. Vamos lá. Eu disse, vamos, em nome de Jesus. Chegamos na casa. A mãe da moça nos recebeu. A moça estava como morta. Que eu não vou falar o nome dela aqui. Você falava que eu perguntei o nome. A mãe disse. Falava como morta. Podia apertar, podia beliscar. Estava como morta. E nessas horas, e em muitas horas, nós precisamos do poder de Deus. Aleluia! Porque se não fosse o poder de Deus, sem dúvida, o demônio tinha matado aquela moça. E aí, fizemos uma oração, continuou como morta. Aí, meu irmão, eu me humilhei diante de Deus. Eu preciso de poder, eu preciso de autoridade. Me ajuda! Quando eu falei em línguas, a Bíblia diz que quando nós falamos em língua, nós somos edificados. O Espírito Santo me deu a interpretação das línguas. Foi incrível, irmão. Eu disse, Espírito imundo, traga de volta. Aí disse o nome da moça. Na mesma hora, a moça voltou. Começou a chorar. Chorando, a moça chorando. A moça chorando. Eu perguntei para ela depois, você quer aceitar Jesus? Ela disse, não, eu já sou de Deus. Não, mas eu disse, como é que tu é de Deus e está endemoniada? Como é que tu é de Deus e o demônio se apodera da tua vida? Aí depois ela foi convencida. Ela se convenceu, realmente permitiu o Espírito Santo convencer ela que ela precisava de Jesus para aquele demônio não voltar mais a ela. E a última notícia que eu tive sobre essa moça, que ela está firme na fé, servindo a Deus. Aleluia! Santo é o teu nome, Deus. Poderoso és. Santo Evangelho de Mateus, capítulo 9, e o versículo 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O diabo tem enganado muita gente. A maior parte da sociedade não acredita que Deus fala. Não acredita que o homem pode se relacionar com Deus, pode ter comunhão com Deus, pode receber de Deus poder. O texto é bem claro, que a multidão,
quando viu um paralítico ser curado, a multidão deu glória a Deus. A multidão ficou maravilhada e glorificou a Deus, dizendo: Deus deu poder aos homens. Não é porque você é um ser humano que significa que Deus não tem poder para te entregar. Nós só não recebemos o poder de Deus porque não buscamos. Porque muitos de nós estamos distraídos com tanta coisa dessa vida, com tantas preocupações. Mas que cada um de nós, que o Espírito de Deus acorde a nossa alma, a nossa vida, a partir desse momento, de tomarmos uma decisão firme de nos fortalecermos em Deus e na força do seu poder. Tem coisas que nós só vamos alcançar se em nós habitar o poder de Deus. Eu me lembro mais também um dia, a minha cunhada, a Leliane, ela pensava, o meu irmão também, que ela estava grávida. Meu irmão alegre, feliz, ainda não era pai. A barriga dela começou a crescer, aparentemente crescendo, mas não estava crescendo, estava inchando. Ela estava doente, o útero cheio de miomas. E meus irmãos, eu não posso viver de aparência. Eu não posso, parecer um crente forte, parecer um crente que tem poder de Deus. Não. Nós temos que ser e temos que ter. Aleluia. Porque o que parecia ser uma bênção, ser uma gravidez, não era doença. E depois que ela foi fazer o exame, descobriu que estava doente. Aí aquilo que era alegria, celebração, se tornou em tristeza. E um dia eu estava na oração, eu me lembrei do chamado de Deus na minha vida. E nós, como seres humanos, temos as nossas limitações, e às vezes parece que a gente delira. E eu disse: Deus! Ela estava na minha casa, a minha cunhada, deitada em uma rede, deprimida, triste, porque pensava que estava grávida e não estava, estava doente. Lá da igreja, na época da Luciane de Queiroz, eu estendi as minhas mãos em direção à minha casa, que eu disse: Deus, se o Senhor me chamou para essa obra. E eu disse: irmãos, é incrível isso. Eu disse de lá: miomas, em nome de Jesus, desapareça agora do útero da Leliane. Uma irmã teve uma visão. Ela viu o útero, os miomas desaparecendo. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei e disse para ela: Leliane, Jesus te curou, Jesus te deu saúde, tu crê? Ela: creio. Mas mesmo não creio, Jesus te curou. Foi o que aconteceu. Jesus deu a ela saúde. Pouco tempo depois ficou grávida, nasceu Joabe. Passou algum tempo, alguns anos, ficou grávida de novo e nasceu Levi. Não para, menino. Jesus está livre. Não para. Nós precisamos do poder de Deus e nós veremos muita gente livre. Aleluia. Santo Deus. O poder de Deus é para os homens. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Irmãos, se fortalecer em Deus é para nós mesmos. Se fortalecer no forte poder de Deus é para nós. O diabo tem te enganado.
O diabo tem mentido para você. Ah, você não é digno, você não é digno. Você não é merecedor. Você não é merecedor de ser forte. Não. Ah, você não merece o poder de Deus. Só tem não apenas um que não merece, mas com toda a cambada dele, que é o diabo e os seus demônios. Aí eles não merecem mesmo não. O que eles merecem é o lago de fogo. Deus santo. E é o soberano. Meus irmãos, quando Jesus chama, Ele deu o quê? Poder. Você quer poder de Deus? Se aproxima de quem? Se aproxima daquele que é o Todo-Poderoso. Glória. Que tem poder para dar a você. Aleluia. Não precisa, quando você vê alguém em possesso demoniado, chamar o pastor, chamar a irmã, chamar... Não. Você se fortaleceu em Deus, no poder de Deus, chega lá e diz: vai embora em nome de Jesus. E vai acontecer. Se você se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Atos 4:33. Aleluia. Você sabe por quê? Que está se multiplicando na nossa nação, no mundo, os ateus, os céticos. Está se multiplicando os incrédulos. Sabe por quê? É porque está faltando o poder de Deus em nós. Aleluia. Atos 4:33. Santo Deus. Glória a Deus. Glória a ti, Jesus. Atos 4:33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Dá para imaginar o que acontecia? Os apóstolos anunciando o evangelho e diziam: Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aí alguém dizia: não ressuscitou não. Ah, não? Quem está doente na tua casa? Ah, tem lá um primo. Vamos lá. Em nome de Jesus seja curado. A pessoa era curada. Ah, não? Tem alguém deprimido, oprimido na tua família? Tem. Vamos lá. Em nome de Jesus vai embora o demônio. A pessoa era liberta. Irmãos, eles davam testemunho. Eles provavam que Jesus havia ressuscitado. Tem crente que passa a vida na igreja. Aí chega na escola e tem aquele pateta do professor, da professora. O mundo aconteceu na explosão. Deus, blá. Aí perguntar ao pastor: Deus existe mesmo? Rapaz, se fortalece em Deus, busca o poder de Deus. Quando o pateta do teu professor, da tua professora falar, é uma das duas. Pode ser demônio, como também não pode ser. Ou pede Deus graça e poder para chegar lá. Deixa eu orar pela senhora, professor. Não, mas eu vou só orar. Porque agora você está fortalecido, você tem poder. Quando tu orar, o poder de Deus vai se manifestar a ela. E ela vai ser impactada pelo poder de Deus. Nós estamos evangelizando. Um dia, estava o José Rodrigues, e eu e alguns irmãos, e tinha lá um zombado. Ah, eu não acredito em crente, nem Bíblia, nem Deus, não sei o que, blá. E o José Rodrigues disse: olha, eu vou orar por você. Você vai ficar endemoniado. Eu vou expulsar o demônio da tua vida. Tu vai ficar liberto. Ora, bota aqui a mão na minha cabeça, irmão. José Rodrigues mora aqui na Rua Guarani. Os irmãos aqui conhecem. Eu disse: ora, José, vamos orar agora. O José botou a cabeça na mão do zombador, dos escarnecedores, e ficou endemoniado. Ele expulsou o demônio dele. E depois ele: o que aconteceu? Ele disse: como eu te disse, tu ia ficar endemoniado, o demônio foi embora. E agora? Ele disse: agora eu creio. Aleluia! Bendito é o Senhor nosso Deus. Santo Deus. La novidade. Domina o maligno, sai davanti. Você não pode permitir o maligno dominar a tua vida, dominar a tua mente. Se fortalece em Deus, na força do seu poder. E não vai ser você que vai ter medo de demônio, de capeta.
vai ser os demônios que vão ter medo de você. Porque a Bíblia diz que quando Paulo chegou na cidade, os demônios, sabe o que isso acontecia? Porque Paulo se fortaleceu em Deus, no poder de Deus. Chegava na cidade, os demônios diziam: ei, vamos embora, pessoal. Paulo chegou aí. Porque meu irmão, era caco de demônio para todo lado. Eita Deus! Louvado seja o teu nome. Glória a ti, Jesus. Eu sei que o tempo passa muito rápido. Para a gente concluir. Primeiro fundamento, se fortalecer em Deus. Segundo, qual é, irmãos? Na força do poder de Deus. Só, irmãos, que não fica só em 2 fundamentos. Eu vou só ler para a gente concluir. Só ler mesmo. Porque o tempo já foi embora. Glória ao nome do Senhor. Glória a ti. Efésios capítulo 6. Aleluia. Porque tem gente que um dia se fortaleceu em Deus, no poder de Deus, curaram os doentes no nome de Jesus, expulsaram o demônio, ganharam muita vida para Jesus e hoje estão caídas. Sabe por quê? Porque faltou a armadura de Deus. Glória! E alguém para estar pronto para a batalha espiritual tem que se fortalecer em Deus, na força do seu poder e se revestir de toda a armadura de Deus. Efésios 6, versículo 11, verso 11. Revesti-vos de toda, não é uma parte da armadura, é toda, e é a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu vou só ler, o tempo já foi embora. Versículo 13, ele repete sobre o mesmo assunto. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Porque o dia mau um dia chega. E para você resistir, tem que estar revestido de toda a armadura de Deus. Agora vamos ver o que é a armadura. Olha o que é a armadura de Deus. Estais, pois, firmes, cingidos os lombos com a verdade. Para de mentira. Você tem que viver na verdade. Verdade, primeira parte da armadura. Vestida a couraça da justiça. Primeira parte da armadura, verdade. Segundo, justiça. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. O evangelho calçado, firmado mesmo no evangelho da paz, levando paz à sua igreja, à sua família, aos seus irmãos. Aí o diabo, que prepara uma cilada para você tombar com os seus demônios, ele convence você a semear contenda entre os irmãos. Irmãos, é o evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da a fé, meus irmãos. Você já viu aquela pessoa na igreja? Não querendo mais nada, não estou querendo mais nada. Está faltando o escudo da fé. Aí o inimigo está jogando, lançando os seus dardos inflamados e está acabando com você. Mas nessa noite, pega o escudo da fé, apaga os dardos inflamados do maligno. Glória a Deus. Outra parte, tomai também o capacete da salvação. Você não pode se esquecer da sua salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus irmãos, só para terminar agora. A palavra de Deus é o quê? Espada do Espírito. É uma espada. E é uma espada do Espírito. Faz parte da armadura de Deus. Se você se fortalecer em Deus, se você se fortalecer no forte poder de Deus e revestir toda a armadura de Deus, significa que você não vai cair nas ciladas do diabo. Significa que você vai estar pronta para toda e
qualquer batalha espiritual. Glória a ti, Jesus. Meus irmãos, se você puder, fique em pé. Louvado Deus da glória. Aleluia.